Quem aqui hoje tá usando inteligência artificial, tipo assim, de fato, todo santo dia? O mundo é muito doido depois que entrou esse negócio de chamar de inteligência artificial. Eu comecei a usar inteligência artificial em dezembro de 2022. Então foi um mês depois que lançou o ChatGPT. E no que lançou o ChatGPT, eu comecei a usar. E, cara, o primeiro contato que eu tive é que eu falei, velho, essa porra é foda, velho. Essa porra vai mudar o jeito do mundo funcionar. E aí, comecei a usar. As coisas começaram a acontecer. As primeiras implementações que a gente fez de inteligência artificial aqui na empresa, a gente fez em janeiro de 2023. Aí, beleza. As coisas vão evoluindo. E aí, lá pra março, teve um cara que me fez, a gente faz essa imersão, o que precisamos fazer para crescer 10 vezes mais ao longo de um ano, e a gente fez isso, a primeira vez que a gente fez foi em março de 2023. E um cara veio aqui e ele fez uma pergunta que foi uma pergunta muito boa. Ele falou assim, ó, o que pode acontecer com o mundo que se acontecer vai quebrar teu negócio? Março de 23. E aí eu ficava pensando, porra, se o Elton morrer, o negócio pode quebrar. Aí eu falei, porra, mas acho que não é esse o objetivo do exercício ainda, mas aqui você tem uma resposta. Só que eu fiquei com essa pergunta na cabeça, beleza? Faz um recorte. Março, quando chegou em outubro de 23, eu fui pro Vale do Silício. E para quem não sabe, o Vale do Silício, ele é um lugar num raio de 80 quilômetros. Tem um raio de 80 quilômetros. E naquele raio de 80 quilômetros, eles falam mais de 100 línguas diferentes de tão globalizado que aquilo. E neste raio de 80 quilômetros, eles recebem 45% de todo o investimento em tecnologia do mundo. Então você pega um raio de 80 quilômetros que recebe 45% da grana de tecnologia de todo o mundo. Essa porra brabo. Neste raio de 80 quilômetros existe uma universidade chamada Stanford. Se você pegar Stanford e pegar as empresas que foram criadas para os alunos de Stanford e somar o faturamento delas, dá o quinto PIB do mundo se aquilo fosse uma economia. Se você pegar Stanford e pegar todos os medalhistas olímpicos que já passaram por Stanford, ele ganha do Brasil nas Olimpíadas. Então assim, num raio de 80 quilômetros, acontece um mundo à parte com relação à tecnologia. E eu fui fazer uma imersão lá em 2023, que eu passei acho que 10 dias no Vale do Silício. E nessa imersão, lembra, eu tava com a pergunta do o que pode fazer meu negócio morrer? E cara, no que eu saí, no primeiro, segundo dia que eu tava lá, eu falei, cara, tem uma parada que pode matar meu negócio, que é inteligência artificial. Inteligência artificial, ele pode matar o negócio de qualquer um aqui. Qualquer um. Qualquer coisa que você faça, a inteligência artificial ela tem capacidade para destruir o teu negócio. E eu fiquei meio assustado, porque, porra, eu tô no centro do mundo. Lá, inclusive, eu fui visitar uma empresa, nessa primeira vez que eu fui, que é de um brasileiro fundador, chama Circuit Lounge. E eles basicamente fabricam robôs. E ele trouxe um dado que ele falou assim, ó, as pessoas ao redor do mundo, elas estão se relacionando muito mais agora sexualmente com robôs do que antes. Só que na minha limitação idiota de ser, aí eu falei, os caras estão transando com escapamento, que porra é essa? Qual que é o robô? O que você imagina? Um negócio duro, ferro. Minha cabeça foi adolescente idiota transando com o robô. Eu falei, não, Renato, é porque você é burro. Ele não disse isso. Foi o que eu entendi. E aí, ele falou, não, hoje já tem tecnologia suficiente para simular a textura de pele, para simular temperatura, para simular lubrificação, para simular uma série de coisas. Eu falei, verdade. Eu falei, antigamente não tinha boneca inflável? Verdade. Não vendia boneco inflável? Acho que vendia, porque se tinha gente vendendo, alguém estava comprando. Agora imagina uma super boneca inflável que consegue se relacionar com você, consegue conversar com você, consegue conviver com você. Pode desligar, não tem TPM nem menstrua. Aí você já começa. Porra, tem umas vantagens, não é? Porra, tem umas vantagens. E eu saí assustado de lá. E eu falei, porra, tô fudido, porque se eu não trouxer a inteligência artificial como parte do meu negócio, eu vou ser destruído. E voltei com a missão como CEO de desenvolver a cultura de inteligência artificial dentro da minha empresa. Porque eu falei, não é sobre discussão de usar ou não. Isso tem que fazer parte da nossa cultura como negócio. E aí eu comecei a entender, porra, beleza, como é que eu faço isso? E aí eu comecei esse desenvolvimento. E para isso, eu parti primeiro de
3 perguntas que, nesse processo de inovação, eu fiquei muito em contato com elas. Primeira pergunta é, se você tivesse mais coragem, o que você faria no teu negócio hoje? E aí eu falei, se eu tivesse mais coragem, eu poderia fazer A, poderia fazer B, poderia fazer C, poderia fazer algumas coisas. Aí beleza. Outra pergunta é, se você tivesse mais coragem, o que você deixaria de fazer na tua empresa hoje? E quando eu me deparei com essa pergunta, a primeira resposta que veio na minha cabeça é, se eu tivesse mais coragem, eu deixaria de fazer lançamento. Porque lançamento é ruim? Não, lançamento é bom pra caramba pra gente. Só que operacionalmente ele é muito ruim. Porque é um volume muito grande num curto espaço de tempo e é um estresse operacional muito grande que você tem dificuldade de gerir aqueles gargalos dentro de uma operação. E a terceira pergunta que conduziu isso foi, o que precisa acontecer com o mundo que, se acontecer, mataria meu negócio? Esses 3 drives ficaram instalados na minha cabeça, que foi a condução que eu fiz na companhia para que a gente mudasse isso para trazer a inteligência artificial como parte da cultura do nosso negócio. Aí, se você parar para fazer a reflexão sobre o mundo, do que está acontecendo, a gente está vivendo o maior efeito borboleta da história da humanidade. O que é o efeito borboleta? O efeito borboleta é uma teoria que diz que o encadear de ações gera um reflexo muito grande na outra ponta. Tem até uma frase poética para explicar o que é o efeito borboleta, que é: o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode gerar um terremoto do outro lado do mundo. Então, é uma teoria em cadeias que ele diz assim, quando a borboleta bate as asas, ela muda o vento em X, esse vento causa impacto no meio ambiente, esse meio ambiente causa impacto em outra coisa, e ele vem num efeito em cascata, gerando um monte de efeitos, até que gera o outro efeito do outro lado do mundo. Só que você conseguir fazer a engenharia reversa de entender este terremoto foi causado por conta daquele bater de asas é meio que impossível. Só que pela primeira vez na história da humanidade, a gente está conseguindo entender alguns efeitos borboletas que estão sendo causados. Olha que interessante. As companhias aéreas americanas, elas já preveem um aumento de lucro por conta dos efeitos de canetas Ozempics. Aí você fala, mas como? Aí vem o efeito borboleta. O aumento do uso das canetas Ozempic está diminuindo pela primeira vez na história do mundo o peso da população. Se está diminuindo o peso, os aviões vão voar mais leves. Se os aviões voarem mais leve, os aviões vão consumir menos combustível. Os aviões consumindo menos combustível, as empresas vão ganhar mais dinheiro com aquilo. Pensa em esse efeito em cascata agora. O Ozempic é caro pra caramba. A CIMED está fazendo um Ozempic genérico e agora imagina que quando esse Ozempic genérico chegar, o que vai acontecer nesses efeitos borboletas. Agora imagina isso com inteligência artificial. O Sam Altman, que eu falei até que ontem, ele é o presidente da OpenAI. E todos esses caras, e principalmente quando eu estava lá, você começa a respirar esse ar, todos eles, existe uma unanimidade de pensamento que é: vai acontecer um impacto global que a gente não sabe qual que vai ser. E vai de fato, porque quando os caras usam alguma referência de explicação como quando a internet entrou, muita coisa mudou, só que a internet, ela não trouxe uma mudança de eficiência operacional tão grande quanto a inteligência artificial vai trazer. Eu vi um estudo recente que mostra que, na época da internet, quando entrou o .com, esse aumento de eficiência não representou mais do que 10%. A inteligência artificial, eles estimam que é uma melhoria de pelo menos 30% da eficiência operacional. Ou seja, muitas coisas deixarão de existir numa escala muito maior. E ele foi o primeiro cara que financiou do próprio bolso, tirou dinheiro do bolso para colocar, para fazer uma pesquisa sobre renda básica universal. Que esses caras acreditam que isso vai haver um impacto tão grande que a gente vai ter que jorrar dinheiro para a população para que a economia continue girando. E é uma mudança de paradigma absurdamente grande. E aí, se você explora um pouco mais esses efeitos, você começa a entender algumas coisas. E aí, o que eu cheguei e falei, beleza, meu time precisa começar a utilizar a inteligência artificial como parte de uma cultura. E não eu simplesmente chegar ali, contratar alguém de inteligência artificial. Então, o uso da inteligência artificial, ele está ligado diretamente ao nosso contexto de problemas diários. E aqui vem o primeiro ponto que eu sou contra você contratar alguém especialista de inteligência artificial para o teu time. Porque você não precisa. Você não precisa. Chega um determinado momento que você vai precisar, mas em geral vai demorar um pouco para chegar esse momento. O que você precisa fazer primeiro? Trabalhar a cultura para que todos saibam inteligência artificial. Então o primeiro ponto é mudar a maneira como a gente enxerga o problema e passar a entender que, como é que eu resolvo esse problema com a inteligência artificial?